Olá, aqui Pastor Odivan, estou meditando hoje em 1 Coríntios 15, né? Gostaria de compartilhar com você alguns versículos da Palavra de Deus. 1 Coríntios 15, versículo 45 diz assim: Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Fazendo aqui uma comparação entre o primeiro homem, Adão, e o segundo e o último homem, que ele chama aqui, o último Adão, é Cristo. Tomando aqui a figura, de uma nova humanidade. A primeira humanidade é feita em Adão, que Adão significa homem ou humanidade, né? Então a primeira humanidade foi feito espírito vivificante, foi feito vida animal e sujeito à corrupção, pode se corromper, pode se estragar, E é exatamente o que aconteceu, né? Se estragou e veio a morte. Agora, o último Adão, que é espírito vivificante, quer dizer, em Cristo, Deus está formando uma outra humanidade, uma nova humanidade. Aqueles que estiverem em Cristo somos chamados para fazer parte dessa nova humanidade através da fé. Isso vai de cada um. Quem tem fé, bem, pode experimentar. Quem não tiver, vai continuar como homem natural mesmo, como o primeiro Adão, destinado à morte, à corrupção, a se estragar mesmo. São os terrenos, né? E já os que estiverem em Cristo, embora estejam militando ainda na terra, mas são destinados ao céu, são celestiais e se experimenta pela fé em Cristo Jesus. Mas não é primeiro o espiritual. A primeira coisa que veio foi o animal, o homem, Adão, terreno, né? E o segundo homem, o Senhor, que é do céu. Paulo está falando aqui de uma espécie de evolução, um passo, né, a mais. O primeiro foi feito o animal, agora Deus está construindo o espiritual, está fazendo o espiritual. O primeiro destino foi o destino do animal, destinado à morte. Agora o segundo destino, novo Adão, a nova humanidade, é destinado ao céu, é celestial. Qual é o terreno? Tais são também os terrenos, veja o que ele diz aqui no versículo 48, né? Qual o terreno? Tais são também os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. Quer dizer, nós temos aí duas humanidades, né? Aqui na Terra nós ainda temos duas humanidades, uma destinada a ser como Adão e outra destinada a ser como Cristo. Mas por destinada não entenda que eu estou dizendo que Deus determinou isso assim aleatoriamente. Deus determina isso através do Evangelho. Aqueles que podem ouvir o Evangelho serão, ouvir no sentido de dar uma resposta ao Evangelho, serão igual ao celestial, não é? Paulo começa falando em 1 Coríntios 15 exatamente sobre o Evangelho, né? Do testemunho de Cristo, e Cristo morreu e ressuscitou para que nele pudéssemos ter vida, pudéssemos ter perdão. Quem crer nisso passa a fazer parte dessa expectativa celestial, estará caminhando com Cristo para o lar celestial. É o novo Adão construindo a sua nova humanidade, e você pode entrar para essa nova humanidade através da fé em Cristo, da resposta positiva ao Evangelho. Tá? Por isso que ele diz aqui, qual o terreno? Tais também os terrenos. E qual o celestial? Também os celestiais. Quer dizer, você pode, enquanto terreno, mudar o seu destino? Pode. Você pode, se você não mudar o seu destino de terreno, de homem natural, daquilo que veio de Adão para a sua vida, você vai continuar como terreno destinado a ser um terreno, a corrupção, a morte. Mas se você optar por Jesus Cristo, ouvir o Evangelho, você pode então passar a ser dessa nova humanidade construída em Cristo,
ser um celestial, um espiritual, destinado ao céu, né? A uma nova humanidade que Deus está construindo. Versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, quanto a descendente de Adão, né? Trouxemos a imagem do terreno. Assim traremos também a imagem do celestial, quer dizer, uma fé em Cristo, através da vida em Cristo, teremos a imagem do celestial. E isso aqui está falando de uma realidade que é um mistério, mais adiante ele vai falar sobre isso, é um mistério, né? Como seremos, né? Como seremos? Teremos os corpos transformados, não mais verão, nossos corpos não mais verá a corrupção, não mais se estragará, não vai ter mais doença, não vai ter mais dor, não vai ter mais debilidade nenhuma. Estou falando de uma realidade de Cristo tal como Ele é agora. E Jesus morreu, ressuscitou, o seu corpo ressuscitou, não está mais na sepultura. Não adianta procurar a sepultura de Cristo que não vai encontrar lá nenhum resto mortal. Jesus está vivo. Ele pode se tornar visível e invisível ao mesmo tempo. Então nós não temos como explicar, isso é uma realidade que nós ainda não alcançamos. Como é que nós podemos ser matéria e antimatéria ao mesmo tempo? Como é que nós podemos ser espiritual e material ao mesmo tempo? Jesus alcançou essa realidade, o seu corpo físico. E um dia diz que ele virá sobre as nuvens e todo olho o verá. Né? É isso que a Bíblia ensina. E nós faremos parte dessa realidade, mas é isso que Paulo está dizendo. Primeiro foi feito o material, o animal, por último o espiritual. Jesus se tornou carne. Ele viveu na carne, mas aí agora ele uniu carne e espírito ao mesmo tempo. É uma nova realidade espiritual. Né? Então o que espera para aqueles que crerem em Cristo é essa participação nessa nova realidade, nessa nova humanidade. É assim, é isso mesmo que Paulo está dizendo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, né? De modo que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Por criatura lá, ele está dizendo isso, é uma nova criação. Tudo se fez novo, né? É uma nova perspectiva de vida, vida eterna, sem mais a morte, sem a dor, sem tristezas. É uma vida espiritual, uma vida poderosa, uma vida abundante. E nós começamos a gozar desta vida aqui, através da fé em Cristo Jesus. Paulo começa o capítulo de Coríntios 15 falando exatamente do Evangelho, né? Que Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, conforme diz as Escrituras. E através da nossa resposta ao Evangelho que nós fazemos parte dessa vida, da nova vida em Cristo. Uma nova realidade nos espera, tal como é o celestial, o último Adão, Jesus Cristo, também seremos nós. Tal como ele é físico e espiritual ao mesmo tempo, né? Como ele uniu o físico e o espiritual ao mesmo tempo, nós também seremos assim, numa nova realidade de vida. Diz que nós teremos os nossos corpos transformados, teremos uma nova realidade, mas isso só é possível através da resposta positiva ao chamado do Evangelho. Ouça, atenda a Jesus, creia nele. Ele transforma sua situação terrena, mortal, em uma realidade espiritual viva. Diz que ele é espírito vivificante, né? Que diz aqui, o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. É isso, vida em Jesus. Em Jesus você tem vida e vida abundante. Deus abençoe a sua vida.